Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? WEG compra 10 fábricas no exterior por 400 milhões de dólares. A WEG, ela dispensa comentários, é uma das melhores, se não a melhor empresa em termos de performance operacional que a gente tem no mercado nacional. Vem numa estratégia de diversificação regional e comprou na semana passada 10 fábricas da Regal Rexnord. Vamos entender um pouco dos fundamentos dessa transação e as perspectivas futuras para a companhia. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Se você está entrando no mercado de trabalho ou em posições iniciais e tem o desejo de alavancar a sua carreira, você vai precisar de ferramental de business. E o General Business Program, que é o nosso curso tradicional aqui da BTC, ele está com inscrições abertas para as turmas de férias em janeiro e as turmas regulares durante o primeiro semestre de 2024. Nesse curso, você vai ter todo o ferramental de soft skills, finanças, valuation, investimentos, assim como marketing, estratégia corporativa, modelagem e problem solving. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br, que a gente tem turmas virtuais ao vivo e também turmas presenciais na região da Avenida Paulista. Vejo vocês no início de 2024, não deixe de alavancar sua carreira. Vamos começar analisando essa transação pelo sell side, a Regal Rexnord. Na verdade, a Regal era uma empresa independente, foi fundada em 1955 com um portfólio meio parecido com o da WEG. E aí veio crescendo bastante e tinha um concorrente que era o Rexnord. O que eles decidiram no final de outubro de 2021? Fazer uma fusão. Então, a notícia do dia 21 de outubro de 2021, as duas empresas decidem fazer a combinação das suas operações para você conseguir ter bastante sinergia em termos de clientes e também market power para aumentar a eficiência operacional. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Foi conseguido essa eficiência operacional? Eu estou mostrando aqui para vocês, janeiro de 2022, o EBITDA dos últimos 12 meses, ou seja, de 2021, era 508 milhões de dólares com uma dívida líquida de 1 bilhão e 200, uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,5. Perfeito, né? Quando você pega no final de 2022, 31 de dezembro de 2022, o EBITDA dobrou, foi para 1 bilhão de dólares. E a dívida líquida aumentou um pouquinho, foi para 1 bilhão e 300, mas relação dívida líquida sobre EBITDA 1,3. Aí vem a pergunta. Bom, se a empresa ela está tendo resultados operacionais bons, dado que ela dobrou o seu EBITDA de um ano para o outro, por que ela está vendendo essas fábricas? Aí que vem o segundo ponto. Sempre depois de uma fusão, você tem um problema de alocação de recursos. E isso daqui a gente consegue observar vendo o ROIC. Olha o ROIC aqui da Regal Rexnord dos últimos 12 meses, 3,28. Como a gente sabe, para quem já teve aula comigo de finanças corporativas, valuation e estratégia, tanto no Strategy and Finance quanto no General Business Program, sabe que ROIC contra custo médio ponderado de capital é o que gera valor econômico e que eventualmente tem um impacto no valor da companhia. Hoje, o WOC da Regal Rexnord está em 8,23%. Com o ROIC de 3,98 médio histórico, a gente sabe que ela está destruindo valor. Então, qual que é o ponto agora da fusão, do plano de fusão entre essas duas empresas? Em termos operacionais, a gente já está conseguindo ter bastante resultado porque a gente dobrou o EBITDA. No entanto, a gente tem que fazer a alocação desse recurso ser mais eficiente. Então, eles provavelmente devem ter analisado várias fábricas que estão com nível de ocupação baixo para conseguir vender isso para alguém, para você transferir essa produção para algumas fábricas, para você conseguir ter um nível de ocupação dessas fábricas praticamente 100%, e aí você maximiza o ROIC da sua operação como um todo. E aí, olha que interessante, né? Quando você olha o comportamento das ações da Regal Rexnord depois da fusão, elas estavam sendo tradeadas aqui a 171 dólares e 58 centavos. Dado que o ROIC está muito abaixo do custo médio ponderado de capital, a empresa ela teve aqui uma oscilação negativa das suas ações, atualmente estão sendo tradeadas a 142 dólares e 88 centavos. O mercado inteiro está meio assim, mas a perspectiva é que duas empresas combinadas pudessem gerar muito mais valor para os seus acionistas, né? Então a gente entendeu um pouco das razões pelas quais a Regal Rexnord decidiu fazer essa operação. Por outro lado, a WEG é uma das empresas mais bem geridas do Brasil, como eu falei na minha introdução. E ela vem com uma estratégia de diversificação da sua receita em moeda forte. Vamos observar aqui os resultados dos primeiros 6 meses de 2023, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, né? Então vamos lá. Os primeiros 6 meses de 2022, receita líquida 14 bilhões, agora
15 bilhões 867 em 2023, ou seja, um crescimento de 13,2% no top line. Só que olha que interessante, pessoal. Nos primeiros 6 meses de 2022, mercado interno representava um pouco mais que o mercado externo, 7,1 bilhões contra 6,9 do mercado externo. Essa situação se inverteu agora em 2023. Então, dos 15 bilhões 800, 7,4 bilhões é mercado interno, 8,4 bilhões já vem do mercado externo, ou seja, 1 bilhão a mais. Então a gente já vê que essa estratégia está começando a dar bastante resultado, pelo menos na inversão. Faz sentido, né? O mercado interno ele passa por bastante oscilação e você ter parte da sua receita, a maior parte da sua receita em moeda forte, dá uma segurança muito boa para os acionistas aqui da VEG. Outra coisa que é interessante, margem EBITDA. Então a margem EBITDA dos primeiros 6 meses era 17,8, foi para 22,2 nos primeiros 6 meses, ou seja, um aumento de 4,4 pontos percentuais. Por isso que eu falo, é uma empresa que é muito boa em termos de gestão operacional. E também em alocação de recursos, pessoal. Olha o impressionante ROIC que a VEG conseguiu entregar no segundo trimestre de 23. 34,4%. E no segundo trimestre do ano passado já tinha sido bom, era 26,9%. Lembra? ROIC contra custo médio ponderado de capital. Por isso que a VEG é uma das queridinhas do mercado financeiro por vários motivos. Pela eficiência operacional, nunca gerou um prejuízo líquido desde que foi listada na bolsa há muito tempo atrás e ainda consegue entregar resultados sensacionais em termos operacionais e alocação de recursos, né? Beleza, vamos lá. Olha que interessante. Vamos gravar alguns números aqui para a gente entender um pouco do racional estratégico dessa transação com a Regal, né? Então, ó, quando você pega aqui do mercado externo, que já representa mais de 50% da receita da VEG, 45% veio do mercado norte-americano, 11% da América do Sul e Central, Europa 28,9%, beleza. África, Ásia e Pacífico são os menores, né? África 6,3 e Ásia e Pacífico 8,5. Então, da receita total de exportação, 8,5 só vem da Ásia e Pacífico. Gravem esses números aqui, né? E unidades de negócio, equipamentos eletrônicos industriais, geração, transmissão, distribuição e energia representam mais de 88% aqui da receita total do negócio. Aí tem motores comerciais e appliances, tintas e vernizes que são, né, unidades de negócio que representam menos da receita total. Só que olha que interessante, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando o crescimento trimestre contra trimestre dessas unidades de negócio. Quando você pega o mercado interno, equipamentos eletrônicos industriais teve um crescimento de 15% no seu top line, mercado nacional, só que geração, transmissão e distribuição teve uma queda de 4,4%. Interessante, né? E essas duas unidades são as que representam mais da receita do negócio, né? Só que quando você pega o mercado externo, você vê aqui que equipamentos eletrônicos industriais teve um crescimento de 7,3%, menor que o nacional, mas com crescimento, e 82% de crescimento na parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Então você consegue taxas de crescimento muito maiores, principalmente nessa unidade de negócio de geração e transmissão, no mercado externo. Tá? Então, será que faz sentido essa transação da Regal com, né, a estratégia de crescimento do negócio, principalmente nessa unidade de negócio? É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora na notícia principal. Então vamos lá, bora! A VEG, fabricante catarinense de equipamentos que tem um longo histórico de operações de M&As, voltou a fazer aquisição de peso. A empresa acaba de anunciar que vai desembolsar 400 milhões de dólares, ou seja, 2 bilhões de reais na cotação atual, para comprar o negócio de motores elétricos industriais e geradores da empresa americana Regal Rexnord, listada em Nova York. Então vocês já viram que essa aquisição ela está diretamente ligada às duas unidades de negócio que são as mais representativas em receita do negócio, né? Então, vamos pegar aqui um pouco das características dessa transação. Vamos lá. Com a transação, a companhia vai levar 10 fábricas espalhadas por 7 países. Vamos lá. Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Holanda e Canadá. Com 295 mil metros quadrados de área total e 2.800 funcionários. O pagamento será em dinheiro após a conclusão do negócio. Como o acerto foi feito por controladoras indiretas da VEG no exterior, a operação não depende de aprovação em assembleia. Vocês já perceberam que as fábricas elas estão no mercado norte-americano, né, Estados Unidos, México, Canadá. Também tinha ali China e Índia, Itália e Holanda, Europa e também focando ali um pouco na Ásia e Pacífico, né? Então vocês viram que provavelmente essa aquisição
tem como objetivo melhorar a sua presença, que já é grande no mercado norte-americano, perfeito, aumentar a sua capilaridade operacional na Europa, que é a segunda melhor região, e também conseguir crescer na região que tem menos participação, que é a Ásia e Pacífico. Bem interessante, né? Beleza. Do total de receita da operação adquirida, 55% está no continente americano, 13% na Europa, Oriente Médio e África e 13% é Europa, Oriente Médio e África. E 32% na Ásia e no Pacífico. Então a gente já viu que dentro da representatividade de receita, a VEG está buscando aumentar bastante a participação de Ásia e Pacífico, que no segundo trimestre ficou ali em torno de uns 8%, né? Beleza. 3/4 do faturamento tem como origem o negócio de motores, enquanto o restante é de geração, transmissão e distribuição de energia. Perfeito. No ano passado, a divisão de motores e geradores da Regal Rexnord, que incluiu as marcas Marathon, Semp e Rotor, somou 541,5 milhões de dólares de receita operacional líquida e 51,6 milhões de EBITDA, o que representa uma margem EBITDA de 9,5%, praticamente a metade da margem EBITDA que a VEG consegue, né, nas suas operações. Como a gente viu, no segundo trimestre aqui desse ano, a margem EBITDA ficou em 22%. Tá? Então, vocês já viram que tem uma possibilidade muito grande de ganho de sinergia com a expertise operacional da VEG sendo implementada nessas 10 fábricas. Interessante, né? Então, você já tem um ponto de sinergia que é o aumento da eficiência operacional. Por outro lado, o valor acertado envolve EV e EBITDA bem inferior ao da VEG, de 7,7 vezes, contra uma proporção de 25,8 vezes para a empresa brasileira, considerando o EBITDA do ano passado. Então você também tem aqui uma sinergia por múltiplos de mercado. Hoje a VEG está sendo tradeada a 25, quase 26 vezes EV EBITDA. Perfeito, né? E essa operação foi fechada a 7,7. Quando você traz esse EBITDA e os investidores olham esse EBITDA com valor representativo em termos de enterprise value de 25,8 vezes, você já tem um ganho de valor aqui só pelo múltiplo. Então isso daqui também é um ponto interessante para mostrar que a VEG fez uma boa operação em termos financeiros também, tá? Então tem pontos de sinergia a serem capturados em termos de melhora de margem EBITDA, mas só pelo múltiplo de mercado você já vê que a transação foi muito boa, né? Beleza. Vamos entender agora como que essas duas unidades de negócio podem contribuir estrategicamente para as operações da VEG na visão da VEG. Vamos lá. No segmento de motores, a VEG ressaltou que a aquisição tem como vantagens integração com as atuais operações no México, China, Índia e Europa, capacidade de produção de motores especiais nos Estados Unidos e na Europa e não haver necessidade de investimentos no curto prazo. Então, esses são os pontos operacionais que vão contribuir positivamente para a operação da VEG. E de geradores, vamos lá. Já em geradores, a transação servirá para ampliar a presença global da companhia, fortalecer a posição na América do Norte, com uma marca tradicional e com boa reputação no mercado, que é a Marathon, acessar importantes fabricantes de equipamentos originais no segmento de grupos geradores e ter participação em novos mercados como China e Sudeste Asiático. Então vocês viram que quem assessorou ou quem fez o plano para essa aquisição já tinha os pontos de ganho de sinergia e expansão do negócio muito bem mapeados nas duas unidades de negócio. Por isso que eu gosto da VEG. A VEG é sensacional, né? Bora! Abre aspas. A distribuição geográfica dessas operações é complementar à atual presença do grupo VEG e irá ajudar na obtenção de maior escala e eficiência na redução de custos à medida que integramos as novas operações já as existentes, disse a empresa. Então, mais uma transação sensacional aqui que a VEG realizou no mercado. Vamos ver aqui como que vai ser a expertise de integração, mas ela tem bastante histórico positivo para dar boas perspectivas para a VEG nesta transação. E isso daqui se reflete muito bem no mercado financeiro, nas suas ações. Então, ó, eu peguei aqui um histórico um pouco mais longo da ação da VEG. Há 5 anos atrás, a VEG tinha as suas ações sendo tradeadas a R$ 9,00. Agora está R$ 36,27. E os múltiplos, eles são múltiplos de empresas que têm uma perspectiva grande de crescimento e aumento de eficiência operacional. Onde que você vê isso, Renato? Ó, EV
sales, né? 4,8 vezes. O que significa que hoje o Enterprise Value representa 4,8 vezes do faturamento médio dos últimos 12 meses que a empresa tem. Geralmente, empresa que já não cresce mais ou não tem uma perspectiva muito boa ali de rentabilidade futura, fica com esse múltiplo aí meio próximo de 1. Beleza, tá 4,8. E EV/EBITDA 21,6 agora, tá? Então, 21,6, a Regal Rexnord, ela estava com aquela unidade de negócio sendo tradada a 7,7 vezes EV/EBITDA. Então, a gente percebe que o mercado financeiro, ele olha com muito bons olhos essa estratégia de crescimento da WEG. Por quê? Porque consegue ter uma visão de longo prazo e entregar excelentes resultados de curto prazo para o mercado. Então, os acionistas têm uma perspectiva muito boa em relação à companhia. E é isso que a gente vai começar a avaliar depois dessa transação, com os resultados trimestrais depois da integração das 10 fábricas adquiridas aqui na semana passada, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.